Nós estamos com a campanha O Altar Responde. Quantos acreditam que o altar tem resposta? Aleluia. Lucas 1:37 está escrito. 1:37. Está no verso 7. Muito obrigado, filho. Pois nada é impossível para Deus. Pois nada é impossível para Deus. Deus nos trouxe aqui nesta tarde, nesse horário do meio-dia, para usar minha vida para te dizer que Ele ainda faz o impossível acontecer. Deus é o Deus dos impossíveis. É quando o homem diz que acabou, que Deus diz: agora é a minha vez. Quando o homem diz que acabou, é quando o homem fala que não tem mais jeito, que Deus ele entra em ação. Então há situações nas nossas vidas que são cenários perfeitos e proféticos para a manifestação da glória e do poder de Deus. São os cenários de impossibilidades. Eu quero só, em poucos minutos, falar acerca do Deus dos impossíveis. Eu quero falar sobre, em poucos minutos, sobre esse tema tão importante do Deus dos impossíveis. A arte está aí com o tema. Eu quero que você grave essa frase aqui. Eu quero que você grave essa frase. Onde termina a força do homem, começa o agir de Deus. Aonde termina a força do homem. Entenda isso. O impossível, ele é um ambiente perfeito para milagres. Quando nós olhamos para a história bíblica de Gênesis, capítulo de número 18, nós encontramos a história de Abraão e Sara. Deus fez uma promessa para Abraão e Sara, e a promessa é que eles seriam pai de multidões. Mas a Sara era estéril. Que promessa absurda era essa? Deus estava prometendo uma descendência numerosa para um casal, e que havia uma impossibilidade, que era a esterilidade de Sara. O ventre de Sara não gerava vida. Mas mesmo o útero, o ventre de Sara sendo morto, Deus liberou uma promessa de vida. Mesmo o útero de Sara não gerando, Deus nunca vai depender das circunstâncias humanas para agir. Não. Deus foi lá e cumpriu a promessa quando ela completou 90 anos de idade, e ela gerou Isaac. E através de Isaac, esse casal se tornou pai de multidão. Diga comigo assim: Deus falou e fez. Quando nós olhamos para a história bíblica, no livro de Êxodo, nós vamos encontrar Moisés diante do Mar Vermelho, e Faraó vindo atrás, o povo desesperado. Mas a Bíblia diz que Deus abriu o Mar Vermelho. Deus abriu um caminho onde não tinha caminho.
Por quê? Porque Deus faz. Olha para essa pessoa e diga para essa pessoa: Deus faz. Você quer maior milagre do que o de Maria, a mais bendita entre todas as mulheres? Maria, aquela menina de 16 anos de idade que recebeu a visita do anjo Gabriel, que disse que ela ia gerar o Salvador, o Senhor, o Emanuel, o Deus conosco. E aí ela disse: mas eu não tive relação com homem nenhum. Como vai ser isso? E o anjo disse: não precisa de relação. O Espírito Santo se envolverá com a sua sombra, porque o que você vai gerar não vem do homem, vem de Deus. E ela gerou o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então Deus nunca precisou de condições favoráveis. Ele cria o que não existe. Você acredita nesse Deus? Quem acredita nesse Deus? Então presta atenção. Você não vai apenas contar milagres. A partir do momento que você acredita, que você crê nesse Deus, você não vai contar só milagres, você vai ser o milagre. Eu quero falar isso aqui: você vai ser o milagre. Eu tô falando, você vai ser, eu estou profetizando, você vai ser o próprio milagre. A sua casa vai ser uma casa de milagre, a sua família vai ser uma família de milagre. Aleluia! Deus, o Deus dos impossíveis, Ele vai inverter diagnóstico, vai reverter sentença, vai transformar o que parecia um fim em um novo começo, porque Ele faz nova todas as coisas. Deus faz nova todas as coisas. Esse é o Deus dos impossíveis. Então, não olha para o tamanho do seu problema, olha para o tamanho do Deus que você serve. Nós falamos que acreditamos em Deus, mas nós passamos a vida preocupados com os problemas. E todas as vezes que nós deixamos o nosso coração ser dominado pelas preocupações, pela ansiedade, diante de um problema, mesmo tendo fé em Deus, nós estamos dizendo: Deus vai falhar. Deus vai falhar. Aí eu te pergunto: Deus falha? Mas quando somos dominados pelas preocupações e achamos que não tem mais jeito, nós estamos dizendo: o Deus que eu acredito vai falhar. Nós temos que aprender a acreditar até no fim, porque até no fim Deus faz virar começo. Prova disso foi o que Jesus fez em Betânia. O que Jesus fez em Betânia? E eu encerro. O que Jesus fez em Betânia? Um vilarejo pequeno que ficava a 15 estádios de Jerusalém, que é aproximadamente 3,5 km. Lá Jesus tinha uma família que ele amava muito, uma família de 3 irmãos. A Marta era a irmã mais velha, a Maria era a irmã do meio, e o Lázaro era o caçula daquela família. O Lázaro, o caçula, ficou doente, a Marta ficou preocupada, ela era a mais velha, ela se sentia responsável. A Maria não tem muita força para agir, ela só ora, porque a Maria é a mais quebrantada. Todas as vezes que Jesus chegava lá na casa deles, ela já se jogava aos pés dele. Porque diante do diagnóstico, diante da enfermidade, diante dos problemas, já percebeu que cada pessoa tem uma reação? Quem já percebeu isso? Presta atenção, olha para o cenário. Quem está doente? Lázaro. Quem? Ok. Quem está mais preocupado e mandou o mensageiro chamar Jesus? Marta.
Já a Maria, se você ler o texto, é aquela que fica chorando na porta da casa. Já percebeu que são vários tipos de reações? Uma está preocupada, está correndo atrás. A outra só sabe chorar. Cada pessoa tem um tipo de reação. Quais têm sido as suas reações diante das dificuldades? Jesus falou para o mensageiro: pode voltar. Mas aquele a quem o Senhor ama está enfermo, mas pode voltar para trás. Não é para a morte. 4 dias depois, Jesus disse aos seus discípulos: vamos lá, vamos despertar Lázaro. Aí os discípulos falaram assim: mas se ele está dormindo, está salvo. Na verdade, Jesus usou uma linguagem, é um eufemismo. Jesus usou uma linguagem: está dormindo, mas na verdade estava morto. Aí Jesus teve que revelar. Jesus disse aos discípulos: não, ele está morto, vamos lá. Jesus esperou morrer. Quando Jesus chega em Betânia, a Marta, ela fala para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido não. Aí Jesus falou assim: mas eu cheguei, ele vai ressuscitar. Aí ela disse: eu sei, eu já ouvi a sua pregação, ele vai ressuscitar no último dia. Aí ele disse para ela assim: se creres, ainda que esteja morto, viverá. Mas ela correu tanto atrás, ela gastou tanta energia que ela já não conseguia mais acreditar. Ela continuava amando Jesus, mas ela já não acreditava que algo podia acontecer. Mas a Bíblia diz que quando Jesus insiste com a Marta, mas ela está resistente, ele disse: vai chamar a tua irmã. Ou seja, vai chamar aquela que é mais quebrantada. Aí a Bíblia diz que Marta foi até Maria e disse: em segredo, o mestre te chama. Por que o escritor disse em segredo? Não podia só escrever assim, ó: o mestre está te chamando, sim ou não? Mas por que o texto de João 11 diz: e chamando em segredo? Você sabe por quê? Cultura judaica. Fazia 4 dias que Lázaro tinha morrido. Elas estavam aguardando o Shivá. O Shivá é os 7 dias de luto. Durante o Shivá não se faz atividade alegre, não se coloca roupa colorida. E durante o Shivá a pessoa senta o mais próximo do chão. A pessoa fica descalça. A Maria estava guardando o Shivá. Ela estava de luto, ela estava próximo da porta. E por que próximo da porta? Cultura judaica, porque aqueles que vinham até ali para consolar elas. Ela estava guardando o luto. É por isso que a Marta chamou em segredo, porque ela não podia sair dali. Se ela saísse dali era para ir para o cemitério, não podia ir para outro lugar. Por isso que quando ela se levanta e ela vai até Jesus, aquelas pessoas que estão ali vendo, disse: ah lá, ela está indo no túmulo do irmão dela para chorar. Mas na verdade ela foi até os pés de Jesus. Ela se jogou aos pés dele. Ela disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Pastor, ela disse a mesma frase que a Marta. Qual a diferença? A diferença é que a Marta, ela disse isso, mas ela já não acredita mais. A Maria disse isso, mas o coração dela está quebrantado. Prova disso é o lugar que ela está. Ela não está de pé olhando para ele dizendo isso. Ela se jogou aos pés dele para falar isso. A maneira como você se comporta diante de Deus revela se você acredita ou não. Aí ele disse para ela: onde sepultaram ele?
Ela disse: vem e vê. Levou ele até lá. Ele chegou diante do túmulo e disse: tira a pedra, pode abrir a tumba. A Marta pulou na frente e falou assim: para com isso, já faz 4 dias, está fedendo. Aí ele repreende ela: Marta, eu já te disse, se creres, verás a glória de Deus. Eu já te falei. Lázaro, vem para fora. Por que Jesus foi específico em chamar pelo nome? Você sabe por quê? Porque ali estava sepultado toda a família. Toda a família de Lázaro. Ali era um lugar reservado para a família. Se Jesus chega ali e fala assim: vem para fora, ia sair a família inteira. Ele é o príncipe da vida. É aquele que venceu a morte no Calvário. É aquele que a morte não tem poder sobre ele. Ele venceu a morte. É por isso que ele foi específico: Lázaro, vem para fora. E o Lázaro saiu para fora. Aqui ele está se revelando como Deus dos impossíveis. Aquilo que é impossível ao homem. Quando o homem disse acabou, é quando eu chego. E quando eu chego, o milagre acontece. Essa tarde é sobre esse Deus, o Deus dos impossíveis. Se você puder ficar de pé comigo, você que pode, claro, que não está com criança no colo, fica de pé agora. Abadabash.